Olha o Marco Antônio aí. Tudo bem, Marco? O Marco está no seu porão, tá sem áudio, Marco. Agora tá. Tá me ouvindo? Opa, agora mais do que nunca. Não tava funcionando as coisas aqui. Eu falei, caramba. Que dia bom, né? Que hora boa para não funcionar, né? Não, adoro. É sempre assim. Quando eu deixei aberto uns 10 minutos antes. Era que chegou na hora, eu não queria entrar. Eu falei, vai. É, Não sei, mas... acontece. Não, faz parte. E aí, tudo bem? Beleza, e você? Graças a Deus, tudo na santa paz. Então tá bom. Ó, você tem aí a Gabriele mandando um bom dia aí pra gente. Eu tornei você com anfitrião, então você vai poder trabalhar aí o que você quiser em termos de tela, caso queira. Eu vou Sim, estar por aqui, né? Eu vou fechar a câmera, fechar áudio, claro, e fique à vontade aí até as 10 horas, beleza? tranquilo então. Obrigado, meu irmão. Fica com Valeu, Deus. obrigadão. Bom dia, Gabi. Tudo bem com você? Bom dia, João. Bom dia, Maísa. Bom dia, Vitor. Bom dia, Pedro. Top, top. Bora lá então, galera. O que o Lê me pediu aqui esses dias? Me negou assim, Marco, vamos trabalhar com a galera aí a segunda fase do Veste Unicamp, né? Mostrar pra galera como é que funciona esse esquema aí. Bem, não tem muito segredo não, gente. São provas muito padronizadas. Isso é uma coisa que eu gosto muito, tá bom? Por quê? Porque a gente consegue prever o que está acontecendo, que é mais importante, tá bom? O que que sempre fala? Eu vou falar das duas simultaneamente, já gerando um comparativo. Eu peguei algumas questões, inclusive, para mostrar para vocês. Então, o que eu quero que vocês entendam? Prova da FUVEST. Para vocês, diversas vezes no decorrer do ano, tá? É muito importante que você leia a questão, leu a questão, vai para o Note a Dot. Ou, melhor ainda, eu prefiro fazer o contrário, tá? Eu vou falar, gente, recomendação, eu prefiro. Eu leio primeiro o Note a Dot da prova da FUVEST, depois eu leio a questão, tá? Por que que eu faço isso? Simples. No Note a Dot, ele coloca coisas que eu sei ou que eu não poderia não lembrar, alguma coisa do tipo, para que quando eu leio a questão, eu possa complementar isso. Quando eu leio a questão depois do Note a Dot, acontece muitas vezes eu tenho que ler duas vezes a questão. Eu leio a questão, leio o Note a Dot e falo, puta, era isso aqui, e volto para ler onde se encaixava essa informação. E isso me tira um pouco de tempo, tá? E eu sofro de ansiedade, como alguns já sabem. O que que acontece? Se eu começo a ler o negócio, começo a ver que o negócio não está indo, "Ai, eu não lembro disso, eu não sei", e isso já acelera o processo. Então, o que acontece? Eu leio a questão, mas eu não li o Note a Dot ainda, e lá tem informações que seriam um diferencial da minha questão. Eu já estou nervoso. Quando eu chego no Note a Dot, eu já não estou nem percebendo direito como é que está acontecendo, porque eu já li uma questão que eu não entendi o que que era para ser feito. Eu estou num momento crucial, tá? Que cada ponto vale muito, cada minuto é muito importante, e isso me faz ficar perdido. Então, ler o Note a Dot em uma prova de FUVEST é prescindível. Já a Unicamp não trabalha esse processo. A Unicamp, ela prefere fazer o quê? Primeiro, deixa bem claro, tanto uma prova quanto a outra são questões muito bem elaboradas, tá? Porém, não andam sendo difíceis como elas eram há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Tá? Se pegar provas de 10 anos atrás, existiam questões lá que você falava, meu Deus do céu, isso não é de Deus, certo? Hoje não. Hoje as questões são mais direcionadas, a gente consegue perceber uma coisa mais funcional, tá? Não estou dizendo a prova é fácil, não é isso que eu estou dizendo, não entenda mal. Eu estou dizendo para você que são questões que você consegue prever a forma de se trabalhar. Então, isso daí para a gente não era uma coisa que acontecia, hoje acontece mais. E como eu estava dizendo, a Unicamp, ela já prefere fazer o quê? Colocar equações dentro da questão. Então, eu tenho uma equação que você pode ser que não conheça, pode ser que não tenha visto, ou com certeza não viu. Então, eu vou te contar uma história na questão, conto todo um contexto do que é, do que não é, coloco a equação dentro, e aí eu deixo você resolver. Isso aí é mais a cara da Unicamp, tá bom? Mas em nível de prova, eu costumo comparar as duas no mesmo nível.
Alguns falam, a Unicamp é mais difícil, não, a FUVEST é mais difícil. É muito relativo, gente. Eu já expliquei isso para vocês. A questão de ser difícil ou ser fácil tem muito a ver, gente, com o tanto que você estudou, como está seu emocional naquele momento, tá? Eu já vi questões que uma sala praticamente inteira fala, meu Deus, isso é impossível. E surge um ser no meio da sala, que não é o cara mais forte de exatas, não é. E ele resolve com uma facilidade tão grande, que ele ainda olha e debocha. Nossa, coisa fácil. Aí o pessoal fica puto. Mas ele não falou nenhuma besteira. Para aquela pessoa é fácil. Foi muito fácil para ela. Para os outros, não. Ah, então, de forma unânime, que não existe forma unânime. Você faz a prova sozinho. Tá? É você e você. Tá? Essa forma unânime é só para massagear o ego. Tá bom? Ai, eu não consegui, mas ninguém conseguiu. Para, não muda nada. Tá? É você e você. Só isso que importa. Tá bom? Então, eu consegui fazer, não consegui fazer. Foi fácil para mim? Não foi fácil para mim. Entendeu? Cada um sabe das suas dificuldades, cada um sabe o que estudou e como se preparou. Cada um sabe como vai estar no momento da prova, emocionalmente falando, psicologicamente preparado, como é que está exatamente essa função. Eu costumo dizer que metade da sua prova está aqui. É estudo? Não, controle. Você controla a tua cabeça, cara. Se você não tiver esse emocional bem controlado, se você não controlar a tua ansiedade, seja através de meditação, seja através de remédios, cada um tem o seu método, não vou questionar nenhum deles, tá bom? Eu acho que em alguns momentos a gente tem que estar preparado. Medicamento que eu falo, só para deixar bem claro, tá, gente? Não toma medicamento por conta e risco, tá? Os efeitos colaterais do medicamento, no momento de um nervoso, de uma ansiedade, podem não ser tão bons. Eu contei isso para vocês. Eu dormi na prova da Unesp porque eu fiz a besteira de virar um floral, vidro de floral desse tamanho. Eu virei inteiro na goela, porque eu achei que aquela porcaria não fazia efeito. E fez. Eu fiquei dopado na prova. Por quê? Conta e risco. Estava ansioso, estava nervoso. As provas que eu tomei uma colherzinha de floral, eu achei que não fizeram efeito. Provavelmente devem ter feito. Tá? Eu que não percebi por causa do meu nervoso. E aí eu virei um vidro, certo? Sorte que era um floral, certo? Imagina se eu viro uma cartela de Rivotril. Fora risco de vida que eu poderia estar correndo sem nem saber por causa do nervoso, certo? Eu não teria condição alguma de fazer a prova. Nenhuma. O Rivotril ia me deixar dopado. Então, gente, cuidado, né? Não vai sair tomando qualquer coisa. Que sejam recomendados por médicos, que você já esteja acostumado e adaptado a eles, para não ter nenhum risco. Evita mudanças bruscas antes da prova, tipo um dia antes, 2 dias antes, ou até no dia da prova. Evita. O seu negócio é o padrão. Mantenha um padrão, uma rotina, um hábito. Ai, Marco, eu não estou acordando cedo esses dias, ou eu prefiro acordar cedo para dar uma estudada. Se você não está acordando, não adianta chegar no dia da prova, você querer acordar fora do estudada antes. Você só vai ficar cansado. Então, isso vai acontecer, tá? São detalhezinhos que a gente toma cuidado. Alimentação, comer direitinho. Na ansiedade, a gente tem uma tendência. O que é comer errado? Comer mais ou a menos. Tanto um quanto o outro são ruins. Você tem que estar equilibrado, ok? Chegando. Legal. Então tá, eu vou mostrar então, gente, compartilhar aqui. Bom dia, Lívia. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui, onde que eu preparei, certinho, para vocês verem um pouco das questões. Vou começar com a prova da FUVEST, porque a da Unicamp nós já tínhamos discutido anteriormente, né? Então, eu deixei mais para o finalzinho, mas vou começar pela FUVEST. Então. Compartilhar. Tá? Vocês estão vendo na tela aí, né? Beleza, passando pela prova da FUVEST. A primeira questão que eu separei é uma questão que envolve conceitos de dinâmica, envolve conceitos de cinemática, entender cada um deles, tá? Porque são assuntos muito batidos, sempre aparecem, não pode ficar. Aí, vamos lá. Ó, um caminhão carregando uma caixa trafega em linha reta, a uma velocidade de 36 km por hora. O coeficiente de atrito estático entre
as superfícies da caixa e a superfície da carroceria é de 0,4. E não há ganchos ou amarras prendendo a caixa ao caminhão. Sabendo disso, e ao notar um sinal vermelho à frente, o motorista freia suavemente o caminhão para que a caixa não deslize. Item A. Desenhe o diagrama de corpo livre, indicando as forças que atuam sobre a caixa durante a frenagem. Perfeito. Gente, a primeira coisa que eu quero, então, que você saiba fazer, com certeza, né? Saber desenhar as forças que estão no sistema. Inclusive, nós já falamos muito disso em aula, certo? Quais são as forças que agem no sistema? Se você não organizar as forças logo no começo, o que vai acontecer? Você vai se perder. Tem como não, tá? A dinâmica, ela tem como base, e na minha opinião, a mais importante, o desenho. Se você não fez o desenho corretamente, você esquece, tá? Nossa, Marco, por que você está falando de uma maneira tão direta assim? Porque eu estou preocupado com a sua aprovação. Eu quero que você tome cuidado com os detalhes. São eles que fazem a diferença nesse momento, tá bom? Então vamos lá. O que você tem? Você tem um bloquinho, né? Esse bloquinho bonitinho, certo? Apoiado em cima da carroceria do caminhão. Dá para enxergar aí, gente? Vocês estão enxergando? Dá para ver certinho aqui o desenho que eu fiz? Dá pra ver, Jabur. Só o Maravilha. slide que tá no exercício. Não tá no exercício. O slide não tá no exercício? Eu acho que congelou na tela de apresentação do slide. Ixi, mas para mim tá aparecendo. Deixa eu virar aqui então, só um segundinho. Eu vou tirar o share e vou voltar ele. Porque era para estar aparecendo. Para mim ele tá passando. Vou colocar de novo. Aqui. Só um segundo. Basicamente está certinho. Deixa eu voltar então. Vamos lá. Se vai. Apareceu para vocês? Agora foi. Oi, eu vou abrir a tela como apresentação. Me fala se tá. Agora vai aparecer, mas depois eu vou mexer. Tá aparecendo a tela inteira para vocês? Ó, eu vou mudar só para vocês verem. Me fala se me mudou. Mudou? Travou no modo janela, mas dá pra ver assim, de boa. Tá no modo janela? Então, beleza. Deixa eu então a apresentação. Não tem problema. Modo janela, isso não tem problema. Aqui. Vou voltar aqui. Pronto. Certo? Dá para vocês verem. Então, só para repetir, porque é a situação que nós temos. Eu tenho um caminhão. Esse caminhão tem uma caixa. A caixa está apoiada na carroceria dele. E ele vai frear em algum momento. Falou que a caixa não tem marras, não está preso. Não está nada, nada. Ele pede logo de cara no item A para você desenhar o diagrama de corpo livre. Tá? Então, primeira coisa que eu tenho que entender. Tá? O diagrama livre ele tem a ver com junção de forças. Então, primeira força que eu ponho no sistema sempre, força-peso. Isso é clássico. Tá? Então, eu tenho uma força-peso. Essa força vai puxar ele para baixo. Aqui. Agora, uma coisa muito, muito importante. Se ele está apoiado, eu tenho a normal. Eu vou pré-desenhar ela, mas eu vou apagar praticamente em seguida. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma normal. Aqui, normal. Como o caminhão está vindo para frente, quando ele frear, você tem que ter um atrito para evitar que o corpo escorregue para frente. O caminhão freou, logo para frente, você tem que ter uma força atrás. Você tem que ter um atrito. Pronto. Aqui, uma FAT. Só que é aí que mora uma coisa um pouquinho delicada. Deixa isso bem claro. Primeira coisa, lembrem-se que tanto a normal quanto o atrito não são forças isoladas.
Elas são componentes de uma força chamada força de contato. Quando eu vou desenhar para trabalhar, ou seja, para desenvolver dinâmica, para fazer a relação da força e tudo mais, tá? Eu posso deixar desse jeito porque eu vou trabalhar esse sistema e vou desenvolver ele. Quando eu tenho que apresentar um diagrama de corpo livre, eu não posso apresentar dessa maneira. Por quê? Porque a junção da força normal com a força de atrito me leva a uma força chamada força de contato. Aqui. Essa daqui é a força de contato, que é a junção da normal com o atrito. Na hora que eu apresento isso, eu não posso deixar pré-representado, eu não posso deixar mostrando, né? Colocar as forças que não serão utilizadas, ou seja, que não fazem parte do diagrama de corpo livre. Nesse caso, então, eu vou apagar a normal, aqui, e vou apagar o atrito. Só usei ela para mostrar para vocês que ele existe. Então, o meu diagrama de corpo livre, ele tem que ser apresentado apenas dessa maneira. A força de contato, que é exatamente a normal com o atrito, e a força-peso. Isso é o meu diagrama de corpo livre. Pronto. Acabou o meu item A. Tá? Aqui meu item A. Deixei ele apresentado para vocês poderem ver, certo? Deveria ser apresentada a resposta final do item A. Fiz o item A, eu não posso mais mexer nesse desenho. Ele é a resposta do item A. Então, para fazer o item B, eu elaboro um novo desenho, caso eu precise. Não posso mexer mais nele. Ah, mas não posso fazer uma anotação? Velocidade. Não, não pode. Tem que apresentar ele limpo. Tem que ser apresentado da forma com que ele é pedido. Tá? Cuidado. Vou para o item B. O que o item B está falando? Calcule a distância mínima que o caminhão percorre entre o instante de início da frenagem e a parada total do veículo, para que a caixa permaneça sem deslizar. Tá? Então, adiantadinho aqui, evolução já. Certo? Então, qual é a base? Eu tenho que entender exatamente alguns detalhes aqui. Primeiro, eu entendo que a normal e o peso se igualam. Né? Toda vez que eu estou num plano horizontal e não tem forças externas agindo no sistema, a normal e o peso terão equivalência. Outra coisa, a única coisa que evita que esse corpo escorregue, a única resultante que leva ao princípio dele não escorregar é o atrito. Então, eu tenho que entender esses dois pontos, que a normal é igual ao peso e que o atrito é a resultante. E aí, no caso, só desenrolar. Tá? Nesse caso, lembrando alguns detalhes, 36 km por hora é igual a 10 metros por segundo, coeficiente de atrito ele deu, gravidade ele deu. Então, com essas anotações, resultante é o atrito, coeficiente de atrito vezes a normal, tá? Resultante, massa aceleração. Nesse caso, então, cortei as massas, aceleração, nesse caso, vai ser μ vezes a gravidade. Posso resolver aqui, Jabor? Pode, pode. Ou você pode jogar na hora de substituir. Nesse caso, para achar o deslocamento, eu utilizei um Torricelli, certo? E aí você pode colocar no lugar da aceleração, ó, se perceberem aqui, 2AD, né, 2A delta S, eu coloco μ vezes a gravidade e depois relaciono todos os números de uma vez só. Escolha, tá? Mas, caso contrário, você também poderia resolver. O μ é 0,4, a gravidade é 10, e 0,4 vezes 10 é 4. Já iria direto para o sistema. Jabor, é a única maneira de resolver? Não, não é. Uma outra maneira também apresentada nesse exercício foi a questão de trabalhar a questão da energia mecânica dissipada. Então, trabalho da força de atrito, né? Trabalho fode as costas. Então, fode, força de deslocamento. Deslocamento é a pergunta. Então, ele serviria. Nesse caso, ele vai ser a perda da energia cinética. O potencial aqui nós não temos altura. Então, eu trabalharia com a variação da energia cinética. Tá? Funcionaria? Perfeitamente, sem problema nenhum. Então, eu posso relacionar, por exemplo, uma energia, não foi o caso, mas eu poderia relacionar energia com Torricelli? Poderia, daria no mesmo. Tá? Então, essa questão de associar Torricelli com um sistema de energia, sistema conservativo ou dissipativo, não tem problema nenhum. Dá para usar numa boa, conforme a necessidade. Por isso que é muito importante você ter os seus dados anotados para você poder entender se encaixam. Beleza? E o item C? O item C, ele pede
Se o motorista frear totalmente o caminhão em 1,5 segundos, a caixa deslizará na carroceria. Justifique. Tá? Então, peraí. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu já descobri, aqui no item B, que a aceleração máxima para ele não escorregar é o coeficiente de atrito vezes a gravidade. Então, 0,4 vezes 10, que é 4. Passou de 4, eu tenho que questionar isso. Aí, no caso, a justificativa tem que estar embasada num valor numérico. O que eu faço, então? Primeira coisa, eu vou descobrir para 1,5 segundos, tá? Qual que é a aceleração que ele seria submetido para parar nesse tempo. E aí eu descubro que a aceleração, através de uma equação horária da velocidade, uma equação do Lavoisier, certo? Seria exatamente uma aceleração de 6,7. E 6,7 é maior do que 4 metros por segundo quadrado. Logo, se a aceleração dele para esse tempo é maior do que a aceleração máxima, a caixa vai escorregar. Jabor, o cálculo já serve de justificativa? Sim, o cálculo já serve de justificativa. Você só finaliza, tá? Comparando os valores, a aceleração, a caixa escorregará para frente em relação à carroceria, tá? Então, se vocês perceberem, não é um exercício que é o fim do mundo, não. É algo que vocês estão bem adaptados, já fizeram vários exercícios desse tipo, tá? Então, tem para mim que vocês estão extremamente preparados para essa aprovação, tá bom? Com fé em Deus, esse é o ano de vocês. Então, vamos lá. Segunda questão que eu separei para vocês. Gente, alguma pergunta? Quer falar alguma coisinha? Estou abrindo muito chat de pergunta por causa do tempo, mas precisar pergunta. Nem errou, não. Importante vocês saírem daqui preparados. Tá bom? Então, vamos lá. Segunda questão que eu escolhi, uma questão de ondulatória, tá? Que envolve uma questão de fenômeno que eu queria comentar com vocês. A questão fala o seguinte: uma pessoa produz oscilações periódicas em uma longa corda, formada por duas porções de materiais diferentes, 1 e 2, nas quais a velocidade de propagação das ondas é, respectivamente, 5 e 4 metros por segundo. Segurando a extremidade feita do material 1, a pessoa abaixa e levanta a sua mão regularmente, completando um ciclo a cada meio segundo. Eu te dei o período. De modo que as ondas propagam-se no material 1 para o material 2, conforme mostra a figura. Despreze eventuais efeitos de reflexão das ondas. Uma pessoa produz oscilações periódicas em uma longa corda, formada por duas porções de materiais diferentes, 1 e 2, nos quais a velocidade de propagação das ondas é, respectivamente, 5 e 4 metros por segundo. Segurando a extremidade feita do material 1, a pessoa abaixa a mão, levanta sua mão regularmente. Acabou repetindo aqui no final. Então, despreze eventuais, pronto, beleza. Aqui está o desenho, né, que ele apresentou. Vou colocar aqui embaixo, para poder continuar. Ele coloca, circule dentre os vetores da folha de respostas, aquele que melhor representa a velocidade do ponto P da corda no instante mostrado na figura. Gente, vou falar para vocês. É uma coisa simples? É bem simples, mas eu não sei o motivo, muita gente erra isso. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a onda, ela não se movimenta dessa maneira. A onda, ela se move de maneira fixa. Ou seja, se eu tenho um ponto em um determinado local, esse ponto não vai ser carregado pela onda, ele vai oscilar. Então, quando ele passar na parte baixa, ele vai embaixo. Quando ele passar na parte alta, ele vai para cima. E assim ele fica oscilando para cima e para baixo. Entende? Se eu estou olhando um ponto na corda, seja ele material ou um ponto qualquer, eu sempre vou pensar numa oscilação para cima e para baixo. Só nessa brincadeira de para cima e para baixo, você já eliminou 3, 4, 5, 6 possibilidades. Só de entender que o movimento vai ser simplesmente de subida e descida. Tá? E aí você olha o ponto P. Se a corda está indo para a direita, o próximo ponto, o ponto P, é um vale, um buraco. Então, ela tem tendência a descer. Então, a flecha que tem que indicar isso para você é a flecha que está apontando verticalmente para baixo. Você poderia simplesmente deixar ele destacado. Ó. Circule, conforme ele pediu, circula ela, pronto. Já indicou. Então, seria a quinta flechinha.
vertical para baixo. Calcule a frequência e o comprimento de onda do material 1. E depois ele pede a mesma coisa. Calcule a frequência e o comprimento de onda do material 2. Eu quero que você lembre. São dois materiais, 1 e 2. O que é igual? Primeiro, se eu estou numa corda, passando para materiais diferentes, eu estou sofrendo um fenômeno chamado refração. Mudança de material. O que muda na refração, quando eu passo de um meio para o outro? Muda a velocidade. Sempre que eu mudo de meio, muda a minha velocidade. Bem, o que não muda? A minha frequência. Então, quando eu descobri a frequência por item B, eu já sei a frequência do item C. Percebeu? Aí basta lembrar da função base, que é o V lambda F. Então, nesse caso, qual a informação que ele te deu no problema? Vamos lá. Ele falou para a gente, nesse caso aí, que você teria. Veja bem. Ele falou para a gente, você tem um período de meio segundo, isso ele deu no exercício. Logo eu entendo, se eu quiser trabalhar a frequência, eu não sou obrigado. Se eu quiser, basta lembrar que frequência é o inverso do período. E a segunda função, eu viria para V lambda F. A velocidade, ou as velocidades, meio 1 e 2, ele deu no próprio enunciado. A frequência, eu calculo aqui. A frequência vai ser 1 sobre meio, logo a minha frequência vai ser de 2 Hz. Se eu quiser usar pelo V lambda F, gente, tá de boa. Se eu quiser usar o V lambda T, também não tem problema. Posso falar então que V é igual a lambda dividido pelo período, passar o período direto para cá. Isso também não tem problema algum, para você lembrar mais rápido. Então, qual é a diferencial do B para o item C? A velocidade que ele deu no enunciado, certo? Porque tanto o período ou pela frequência, como você preferir, basicamente já estão no enunciado. Só você organizar. Tá? Então, o que muda quando eu mudo de meio? A velocidade. A frequência é sempre a mesma. Tudo bem? Perfeito? Mas isso que eu queria que você entendesse, né? A resolução inteira. Então, vocês estão acostumados, tá? Galera, tranquilinho? Tá dando o nosso horário aí. Olha, o Alexandre até apareceu ali já. Tá? Senão vai cair, você não consegue se despedir. Ah, então tá bom. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês, tá? Que vocês façam uma excelente prova, com fé em Deus. Eu tenho muita fé nisso. Esse é o ano de vocês. Vocês vão ser aprovados, com certeza. Podem levar isso no coração que vocês conseguem, tá? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Alexandre, meu irmão, fica com Deus. Obrigado, Marco. Muita paz aí. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.